Às vezes, o que você procura encontra um jeito de chegar até você, mas sempre no meio do caminho. Isso significa que você precisa dar os primeiros passos. Nada aqui é uma verdade absoluta, são apenas reflexos das minhas observações. Alguns pensamentos até fazem sentido, outros são só delírios. Delírios criativos. O nome desse podcast é Delírios, porque as 3 primeiras letras são o meu apelido. Delírios Del. Mas o que eu vou falar agora é uma realidade. Sim, você leu certo, eu vou para Cannes. Para quem ainda não está familiarizado, o Cannes Lions é o ápice da celebração da criatividade no mundo. Ele acontece todos os anos em Cannes, na França, e reúne profissionais de mais de 90 países para premiar as campanhas mais inovadoras, as campanhas mais impactantes de todo o planeta, tá? É tipo o Oscar, só que da publicidade. As ideias elas podem se transformar em leões de ouro, de prata ou de bronze. Tem o Grand Prix também. Lá, a criatividade é reconhecida como uma força essencial de transformação da sociedade e também de toda a indústria da publicidade. Esse convite para ir ao festival chegou até mim por meio de um programa chamado Era. É uma iniciativa global do próprio festival que visa promover equidade, representatividade e acessibilidade, garantindo um ingresso que é muito, muito caro, mas de forma gratuita para talentos de comunidades historicamente subrepresentadas no mercado criativo. E quem viabilizou essa ponte foi a Quintal, um laboratório criativo que é muito mais do que uma agência de comunicação, é um espaço de invenção, de criação, de conexões profundas e com propósito. Os idealizadores é a Bia Lopes e o Tiago Costa, dois criativos que transformam gambiarra em inovação, vivência em potência. A Quintal acredita que a criatividade é raiz e, por isso, faz crescer o que nasce fora dos centros, fora do óbvio, fora das mesmas caras de sempre. Foi através deles que eu tive acesso a essa oportunidade, porque eles acreditaram na minha trajetória, no meu trabalho e me enxergaram como parte dessa mudança que a gente quer ver na publicidade brasileira. E, sinceramente, só por isso, essa conquista já diz muito. E 2025 é um ano ainda mais especial, porque o Brasil vai ser homenageado como o primeiro país criativo do ano da história do Festival de Cannes. Essa honraria, ela mostra o quão importante é o nosso país diante da criatividade, porque reconhece o impacto cultural, reconhece o impacto econômico das nossas ideias em um cenário que é global. Estar presente nesse momento histórico, representando não apenas a mim, mas também a potência criativa do que eu faço, que é inspirado nas mais profundas raízes do nosso país, do Brasil, é uma honra que eu nem consigo falar. Tipo, é a realização de um sonho, é a materialização de anos de trabalho, de dedicação e, claro, de muitos delírios criativos, mas também uma resposta de uma pergunta silenciosa, que é: "Será que eu estou no caminho certo do que eu estou fazendo?". E como é que isso vai acontecer na prática, Del? Beleza, vou explicar. Calma, vamos lá. Junho vai ser diferente, mas o Delírios Criativos vai seguir firme. O que vai acontecer é o seguinte: durante o mês de junho, enquanto eu estiver em Cannes, vivendo essa experiência insana, muito inspiradora, o podcast entra numa edição especial. Vai continuar saindo episódio toda segunda-feira, como sempre. Ninguém vai ficar órfão de delírios aqui, beleza? Calma. Só que os episódios de junho vão ter um tempero novo. Vai ser mais a Riviera Francesa, com mais bastidores, com mais ideias diferentes, com mais provocações direto do maior festival de criatividade do mundo. Vão ser 5 episódios, um por semana, toda segunda-feira, e claro que cada um deles vai ser como se fosse uma cápsula criativa, com a mesma linguagem, com o mesmo formato, os mesmos delírios, mas com foco no que eu estou vivendo naquele momento, no que eu estou observando, no que eu estou absorvendo por lá.
Talvez rolem vídeos, eu ainda não parei para estruturar exatamente isso. Talvez rolem participações, talvez role alguma ideia aí maluca gravada no meio da rua. A capa vai mudar um pouquinho, para deixar claro que essa é uma edição especial, direto de Cannes, mas o espírito segue o mesmo. Pé no chão, coração aberto, cabeça das nuvens, criativas. Então, já se prepara porque junho vai ser um mergulho profundo nesse universo da criatividade global, com o meu olhar, minha escuta, a minha experiência, traduzido do jeitinho que você que já me escuta já conhece. Vai ser um mês para acompanhar de perto, porque muita coisa vai florescer dali, tenho certeza disso. E aí você provavelmente deve estar se perguntando assim: "Tá, mas por que é que você vai para Cannes?" Eu vou te responder de forma bem objetiva. Tá tudo dito nesse podcast. Cada uma das ideias que eu já compartilhei com vocês aqui, que eu já tive a coragem de tirar da cabeça e transformar em um episódio, em compartilhar, as noites em claro, as dúvidas, os desabafos, os insights, cada episódio que eu gravei nas últimas 16 semanas, explico por que eu tô indo para Cannes. Eu não sou um nome de agência premiada, eu não sou filho de diretor de criação, eu sou um artista de periferia de Salvador, que acreditou na própria visão, mesmo quando tudo parecia meio incerto, meio solitário, quando tudo que eu tinha era eu mesmo, ou um microfone, ou mais importante, uma ideia. E cada episódio desse podcast é um pedaço da estrada que me trouxe até aqui. Por isso eu comecei falando que o nome desse podcast é Delírios por causa de Del, porque é um pedaço de mim. Eu não tenho fórmula, eu não tô vendendo nenhuma fórmula para vocês. O que tem aqui é mesmo o que eu acredito ser verdade. É uma vulnerabilidade. E tudo aquilo que a gente costuma esconder, mas aqui nesse podcast eu fiz questão de deixar à mostra e de dividir, é porque esse terreno instável, esse terreno da dúvida, do medo, mas também da fé, é o que leva a gente para os lugares que a gente nem imagina ser capaz de chegar. Vocês vão me ver indo para Cannes agora. Eu sei que você me entende, eu sei que você sabe que não é sorte, que é uma construção, que é muita coragem de meter as caras, falando em bom baianês. E é por isso que eu digo com o coração bem feliz. Se hoje eu tô indo para o maior festival de criatividade do mundo, é porque eu já venho há muito tempo criando o meu próprio caminho, com as ferramentas que eu tinha, com os sonhos que eu não abri mão de sonhar. Se você chegou aqui agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Tem um monte de coisa te esperando nos outros 16 episódios. Mas se você já tá aqui comigo desde o começo, então tá indo pra Cannes junto comigo, porque cada escuta sua foi um combustível. O feedback, o compartilhamento lá nos stories, cada vez que vocês avaliaram esse podcast aqui no Spotify, seguiram, ou seguiram lá no YouTube também, se você estiver escutando do YouTube, saiba que tudo isso foi um combustível pra mim. E junho vai ser muito especial. Só que esse momento aqui agora, ele já é histórico, porque ele prova que, parafraseando a pensadora contemporânea Maria de Fátima, o impossível só é impossível até alguém fazer. E dessa vez fui eu. Muito obrigado. É sempre muito bom ter alguém me escutando do outro lado. E é ainda melhor quando vocês interagem comigo, falando sobre o episódio. Grande beijo e até o próximo episódio.